Professor, muita discussão no começo, vai aprovar, não vai aprovar. A Anvisa tem mostrado ao longo da pandemia muito profissionalismo. Pelo menos tem passado a impressão de que não está se deixando levar pelas discussões políticas, pelo negacionismo, pela polarização que a gente vê na política e que tomou conta dos assuntos de ordem médica, né? O que é uma barbaridade. Então a gente está vendo uma agência agindo como a agência deve ser, um órgão de Estado e não um braço da política. Essa decisão, ela deve agilizar o processo de vacinação. Com essa decisão, na sua avaliação, a gente vai ter um encurtamento desse processo e podemos mudar a curva de contaminação, protegendo o Brasil contra essa variante que tem e outras que virão? Boa tarde, Weneg. Boa tarde, Débora. Boa tarde, os nossos ouvintes da Rádio Band. Primeiro, de pleno acordo com os comentários sobre a atuação da Anvisa. Segundo, essa vacina, a Coronavac, é uma vacina que tem sido mundialmente utilizada e é hoje provavelmente uma das vacinas mais utilizadas no mundo, é óbvio, porque ela é chinesa e vacinou grande parte de uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Aqui no Brasil, nós temos mais de 100 milhões de doses aplicadas na população adulta. No Chile, ela está sendo usada há mais de 4 meses. No Chile e em outros países, mas o Chile aqui próximo e tem uma boa vigilância sanitária, ele está sendo usado a partir de 3 anos de idade. Os chilenos vieram até aqui, os chilenos da Anvisa deles, lá, o Instituto de Saúde Pública, vieram aqui, participaram de uma reunião quinta-feira passada com o pessoal da Anvisa para mostrar os dados, informar, etc. A Anvisa está correta, eles trouxeram os dados, e a Anvisa chegou a essa conclusão que eu acho muito boa: liberar a partir dos 6 anos de idade e pedir mais dados para liberar a partir de 3 anos. O grande problema das crianças é que elas têm um sistema imunológico em formação. Por isso que é importante fazer os testes em crianças depois de realizados em adultos. Foi aprovado, acho que é muito positivo isso. Nós sabemos a capacidade de vacinação que o Brasil tem. O Brasil é capaz de vacinar 3 milhões de doses sem esforço em um dia. Tivemos dia de campanha de vacinação de fazer 10 milhões de doses em um sábado. Então, eu não tenho dúvida que a liberação desses 15 milhões de doses do Butantan vão dar um buster, vão acelerar o processo de vacinação das crianças e, com isso, vamos protegê-las e proteger seus pais e parentes. É muito importante, a única arma, de fato, que nós dispomos hoje é a vacina, né? De resto é máscara, isolamento, coisas mais difíceis. Então é importante a vacinação e é importante a decisão que a Anvisa tomou hoje para que a gente possa acelerar a vacinação das nossas crianças. Débora Alfano. Pois é, doutor, isso que o senhor diz é muito importante, né? E vale sempre a gente reforçar para os nossos ouvintes que as crianças podem transmitir, sim, o vírus, mesmo que estejam assintomáticas, e na maior parte dos casos elas não apresentam sintomas, né? Mas tivemos, sim, infelizmente, dezenas de crianças que morreram em decorrência da doença, mas a criança, mesmo assintomática, ela pode transmitir. E isso é importante, a gente avançar essa cobertura vacinal, ampliar a vacinação, porque estamos falando em um momento em que a testagem já está sendo difícil para os adultos, quanto mais dirá as crianças, né? Agora, período de volta às aulas presenciais, aulas escolares. Já a população adulta está encontrando dificuldade para ter o diagnóstico de Covid-19 com a realização dos testes, ou seja, seria difícil testar esse público também, que agora, recebendo a vacinação, ampliando para faixas etárias inferiores, né, doutor, isso é muito positivo, e a gente fica na expectativa para vacinar ainda outra faixa que vai apresentar mais estudos, né? O senhor acha que isso pode acontecer em breve também para aqueles menores de 6 anos com a vacina Coronavac? Futuramente? Com a vacina Coronavac e com a Pfizer. A Pfizer também já tem estudos prontos.
acho que até já entrou, está entrando com o pedido para liberação a partir de 3 anos. Seguramente nós deveremos avançar até as crianças acima de 6 meses, mas você tem que ir testando e verificando, principalmente se a vacina produz resposta imunológica. Porque a segurança, essas vacinas, principalmente essas vacinas de vírus inativado, elas são muito seguras. Nós temos trabalhado historicamente, a grande maioria das vacinas que nós utilizamos em crianças são vacinas de vírus inativado. Então, a segurança é uma coisa que nós já temos muita certeza. A questão é ver se o sistema imunológico imaturo das crianças é capaz de produzir uma resposta adequada com a produção de anticorpos. Essa que é a grande pergunta. A segurança nós temos relativa certeza de que está cumprida, tanto no caso da Coronavac, quanto no caso da Pfizer. Né? Os estudos que foram feitos demonstram essa segurança. A da Pfizer tem ainda o problema da miocardite. A Coronavac não tem nenhum problema. É uma vacina totalmente... Os efeitos colaterais dela são aqueles clássicos, uma irritação no local da aplicação da injeção, um pouco de febre em algumas das crianças, 1, 2 dias após a aplicação da vacina e só. Então, essa vacina entra agora no nosso calendário vacinal, né? Eu espero que o Ministério da Saúde coloque a vacinação das crianças no calendário vacinal, no Plano Nacional de Imunizações. Por quê? Porque isso faz com que o Estatuto da Criança e da Adolescência, o ECA, passe a vigorar, e pais que não levarem seus filhos a vacinar terão que se justificar perante a justiça de por que não estão protegendo seus filhos da possibilidade de pegar essa doença e morrer. Né? São poucas crianças, como você disse, que morreram. Nós temos 620 mil óbitos no Brasil até agora. Desses 620 mil óbitos, cerca de 2.500 foram de crianças. Então, essa doença mata muito pouco criança, mas mata. E nós podemos evitar essas mortes, além do desconforto, além da possibilidade dos quadros inflamatórios que a Covid pode deixar na criança, numa resposta mais longa do ponto de vista de uma doença que vai demorar para ser curada, né? E a questão delas não transmitirem para os adultos, já que agora eu espero que a gente retome as atividades escolares. As nossas crianças já foram duramente sacrificadas com 2 anos sem aulas. No Brasil é um dos únicos países um pouquinho mais desenvolvidos, né, que suspenderam por tanto tempo aulas assim. Então está na hora de voltar a ter atividade escolar, mesmo com risco, não tem jeito de ser sem risco, porque a vacinação de todas as crianças iria demorar mais 2, 3 meses. Eu acho que esse é um custo muito elevado a ser pago e, portanto, devemos retomar as atividades escolares. Agora, professor, principalmente do ministro da Saúde, a coisa se complica e muito, porque tem um peso muito grande. O senhor foi autoridade pública, a responsabilidade do presidente da Anvisa é muito grande, a responsabilidade do ministro da Saúde é muito grande. Ele sugeriu, né, dias atrás, a existência de 4.000 mortes por vacina em crianças, o que é uma estupidez, não é que é uma ignorância, não, é má fé, é desinformação. E a nova onda negacionista não é fazer afirmações erradas e mentirosas e falsas, é criar perguntas, falsas perguntas. Será que a vacina não poderá trazer para as crianças um risco? Tarará, tarará, tarará? Cria uma pergunta e deixa a sociedade insegura. Eu queria que o senhor, mais uma vez, falasse sobre as vacinas no organismo das crianças, deixando claro por que a vacina não oferece risco. Essa, a da Pfizer, qual é, que risco de real a ciência diz que existe e por que a gente vê, bom, não vamos discutir sociologia, mas principalmente acalmar as pessoas, lembrando que a vacina é aliada, é amiga, o álcool em gel é amigo, a máscara é amiga,
E a vacina é a melhor amiga que a gente tem, não tem alternativa. Poliomielite, sabe disso. Todas as doenças apanharam das vacinas. E a gente venceu. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o poder da vacina. No início da década de 70, nós tínhamos algo em torno de 80 crianças morrendo no primeiro ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas. 80 em 1.000. Foi aí que começou o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Começou em 1973, em 1975 virou lei. Lógico que o Brasil teve a participação de uma melhoria das condições de vida no país todo a partir dos anos 70. Mas, hoje, a mortalidade infantil é da ordem de 12 por 1.000 nascidos vivos. De 80 em cada 1.000, caiu para 12. Grande participação nessa queda da mortalidade, o processo de vacinação. Nós tínhamos crianças que ficavam aleijadas por causa da poliomielite. Eu vi crianças com poliomielite. Na minha classe do curso de medicina, tinha um aluno que tinha tido poliomielite e usava as muletas para se movimentar. Nós tínhamos varíola que matava um monte de gente. As doenças que a gente considerava, e que a gente considera hoje que são relativamente benignas, como sarampo, varicela, cachumba, rubéola, todas essas desapareceram da cena brasileira. E elas matavam, sim, senhor. Tétano. Então, tuberculose. Então, é fundamental o processo de vacinação e é fundamental em crianças. Hoje nós temos vacina para adultos, nós temos vacina para velho, a vacina da gripe, a vacina do herpes zoster, tem um monte de vacinas também para outras faixas etárias, mas o grosso da vacinação, o Brasil aplica por ano 300 milhões de doses de vacina em crianças. Quem já ouviu falar de morte de criança por causa de uma vacina? Só esses idiotas dos negacionistas. Só um crápula, porque esse é o nome que o nosso ministro da Saúde merece. Um crápula, porque ele não é um mentiroso. Ele está propondo mal, ele está mal intencionado. Por isso um crápula pode falar uma coisa dessas e plantar uma dúvida dessas em pessoas que não são da área médica, pessoas que não têm por que saber o que significa a aplicação de uma vacina. Então, a vacina é de alguma forma, eu estimulo o sistema imune das pessoas. Veja, sempre que a gente adoece, tem alguma razão. Ou porque a gente comeu alguma coisa estragada, ou porque a gente comeu demais, ou porque entrou um micro-organismo no nosso corpo, um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim. O fato é que o nosso organismo, na maior parte das vezes, tem uma capacidade de reagir. O que a vacina faz é ajudar essa capacidade de reagir do nosso corpo a invasores externos, criando uma situação que simula a doença num primeiro momento. Então você toma a vacina ela desperta as nossas defesas contra aquele invasor. Mas ele não está lá, é um pedaço do invasor, é um despertar do sistema de defesa nosso. O sistema de defesa desperta, produz uma defesa contra aquele invasor e fica no aguardo do aparecimento do verdadeiro invasor. Quando o verdadeiro invasor chega, ele já está pronto para combatê-lo, não precisa levar um tempo para produzir anticorpos, para ver se ganha a batalha, né? Muitos de nós tivemos a doença e não tínhamos sido vacinados. O que houve? O nosso corpo conseguiu produzir a resposta. Mas 620 mil pessoas morreram. É pouco. Provavelmente nós tivemos 60 milhões de casos, é o que a gente estima, na verdade, não os 10 milhões que aparecem nas estatísticas. Tivemos 600 milhões de casos e tivemos um pouco mais de 800 mil mortes. Falamos em 620, mas é um pouco mais. Então, é uma mortalidade relativamente pequena, mas são pessoas que não deveriam ter morrido.
São pessoas que deveriam estar conosco aqui agora se vacinadas tivessem sido. Então, a vacina, ela cria uma condição de defesa do nosso corpo contra esses invasores. Não existe possibilidade de uma vacina de RNA mensageiro, por exemplo, mudar a nossa mensagem genética. Ela não faz isso, ela simplesmente estimula o nosso sistema imunológico a produzir uma resposta para quando o vírus entrar em contato conosco. Então, ela nos protege. A vacina do Butantan é diferente, ela injeta o vírus inativado, morto, inteiro, e é ele que desperta o sistema imunológico nosso. Da mesma forma, a vacina da AstraZeneca, ela tem lá um pedaço do vírus dentro de um invólucro, serve para despertar o nosso sistema imunológico. Então, as vacinas, independente da tecnologia, são despertadores dos nossos sistemas de defesa contra os micro-organismos. Não existe jeito daquilo mudar o nosso corpo, fazer a gente virar jacaré, ou seja lá o que for. Tudo isso é balela dos negacionistas. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que os negacionistas são negacionistas? A razão é uma só. Eles acham que ganhar dinheiro é mais importante do que viver. A economia vem na frente para eles. Mas o nosso ordenamento jurídico, nós como cidadãos, ao votar nos legisladores que fizeram a nossa Constituição, decidimos: a vida é mais importante. Então, isso é importante a gente saber. O que os negacionistas querem? Dinheiro, lucrar, mais e mais dinheiro. E não estão preocupados conosco, não estão preocupados com os pobres, não estão preocupados com a vida. E a balela mor é sugerir que a indústria farmacêutica já tem todos os medicamentos disponíveis para vencer a Covid, todos baratos, que custam alguns centavos, alguns custam alguns poucos reais, mas aí sim a indústria automobilística, a indústria farmacêutica, ela se mancomunou, fizeram uma reunião internacional para destruir as economias dos países, aí sim eles querendo muito dinheiro. O senhor deve ouvir isso direto, não? Ouço continuamente, né? Essa luta pelas patentes. Eu acho que nessas coisas todas, nem tanto ao céu, nem tanto à lua. Nós temos que encontrar o caminho do meio, né? É fundamental que as multinacionais farmacêuticas gastem muito dinheiro em pesquisa e que depois elas sejam remuneradas para isso. Agora, nós não podemos permitir que o fato delas serem remuneradas para fazerem novos remédios, para terem novas patentes, faça com que elas não sejam, essas descobertas que foram patrocinadas por nós. Então, nós não podemos aceitar que não exista acesso a essas descobertas. Então, hoje, por exemplo, 40% da população mundial está vacinada. Preciso vacinar 100% da população mundial. Como é que faz isso com a vacina ao preço que está? Nós temos que conseguir fabricar mais e mais barato, né? Estamos discutindo agora esses novos medicamentos. Tem novos medicamentos? Tem novos medicamentos, mas são muito caros. Os novos Molnupiravir, Paxlovid, são excessivamente caros. Como é que nós vamos fazer para poder ter esses medicamentos chegando no braço, na boca dos nossos pobres? Essa discussão é uma discussão de política pública. É o Ministério da Saúde que tem que conduzir essa discussão e conseguir encontrar um financiamento para essa situação. Fazer coisas como a Fiocruz fez, que negociou a patente da vacina da Oxford para produzir aqui no Brasil, como que o Butantan fez com a Coronavac. Essas soluções inteligentes são soluções de terceiro tipo. Nem paga tudo, nem sai de graça. É um caminho do meio. Temos que negociar uma solução para que os nossos pobres, para que a nossa população tenha acesso a essas facilidades que melhoram a qualidade de vida do povo brasileiro. Bom, para isso precisa ter ministro da Saúde, né? Por enquanto a gente não tem. Queria agradecer ao professor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, um dos fundadores da Anvisa, pelos seus esclarecimentos. Grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Aineg. Eu queria terminar falando que uma parte das respostas que eu dei faltou mencionar que se não fosse a imprensa, nós não teríamos informação para conseguir dominar essa crise. Então, eu queria parabenizá-los pelo que vocês têm feito na divulgação das notícias verdadeiras. Muito obrigado. É a nossa obrigação. Obrigado. Nós que agradecemos aqui. Aliás, vários ouvintes elogiando, doutor. Uma aula. Obrigada a todo mundo que escreveu aqui no nosso WhatsApp.